uma queda quando nós conseguimos... Nesse momento tem adversário para jogar contra o Palmeiras? Eu acho que tem, está amadurecendo. Está amadurecendo, não está pronto. Hoje não. Hoje eu acho que o Atlético está um pouco atrás, pelo que eu vi ontem, pelo que eu vim acompanhando e ontem confirmou. O próprio Flamengo está criando uma nova identidade. O Palmeiras já está na frente desses times, né? Mas, assim, num confronto direto, a qualidade muitas vezes supera essa questão do entrosamento, do conhecimento. O próprio Flamengo, o próprio Atlético pode superar o Palmeiras. Num lance individual, numa qualidade, num improviso, né? Esses dois times que nós estamos falando que são possíveis candidatos a enfrentar o Palmeiras. Mas o Palmeiras, o Abel, já perdeu algum jogo assim? Onde o jogo está muito intrincado e, de repente, o adversário, numa jogada individual, faz o gol. Acho que esse Palmeiras do Abel não dá margem para isso. Sim, mas eu estou dizendo que pode acontecer, não, né? Pode, claro. Pode acontecer. Mas o Abel tem um time tão na mão que ele consegue prever essas coisas e os jogadores entenderem isso. Sim. Você, nossa, o Palmeiras estava ali, jogando melhor, tomou um gol e perdeu o jogo, num clássico. Isso não aconteceu contra o Atlético. Isso não aconteceu contra o Flamengo na final. Mas aí, por exemplo, eu posso falar para o senhor em relação ao Atlético, contra o Atlético, o erro do pênalti. Sim. Aí você tem um erro. Né? O erro do pênalti, não só o pênalti batido errado, mas o pênalti, o lance em si. Você tem o gol que você sofre no segundo jogo. Foi com o Gustavo Gomes. Não, você tem o gol que você sofre no segundo jogo. Você tem um lance logo na sequência, quase que você toma 2-0. Sim. A história era outra. Então, teve breches. Dentro de 90 minutos, é que ontem, não tem como, Petroleiro Não dá pra gente ter isso, né? Era o adversário, mas eu gosto do Palmeiras, da atitude do Palmeiras, porque é o seguinte, eu posso marcar 8, eu vou marcar 8. Eu posso enfiar 5 no Petroleiro na casa deles, então eu vou fazer 5. Eu acho que isso é o maior respeito que você demonstra pelo seu adversário. E demonstra também uma consciência daquilo que você pode fazer e a mensagem que você quer passar. E essa mensagem que o Palmeiras passa é, em 2 jogos, marcar 13 gols, é uma mensagem forte. Ah, mas é o Petroleiro. Mas tem gente que vai ali e não vai conseguir fazer. 20 gols em 4 jogos. Sim, é isso. Sim, essa mensagem... É muito os tempos da Libertadores. Exatamente, é uma coisa impressionante. Sim. Essa mensagem, ela é fortíssima. Ela é fortíssima. Né? Então, mas... essa mensagem acaba com essa história de Abel retranqueiro, né? Sim, acaba. E aí nós estamos vendo as mudanças, né? A versatilidade desse time, muito por conta também da qualidade desses jogadores de se adaptarem às dificuldades impostas pelos adversários. Então, a genialidade de um, o improviso de outro, do Dudu, né? A capacidade tática do Veiga de entender o espaço onde pode jogar, o Danilo que o tempo todo está correndo. Então, assim, um completa o outro. E aí você acrescenta a questão tática, a questão de amadurecimento, de maturidade dos jogadores para fazer esse tipo de coisa. Esse time é melhor que o time que foi campeão esse de hoje, para mim, não ganhou ainda, claro. Não fechou a história dele. Mas para mim é superior àquele time que ganhou a primeira Libertadores. Sim. E para mim, mais maduro que ganhou a segunda. Porque ele tem 1 ano e meio de trabalho. Exatamente. Porque o Abel tem 1 ano e meio de trabalho. Ele tinha 3 meses. Está acertando o time, coloca o Rony de centroavante, potencializa o Rafael Veiga, não tem mais a obrigação de colocar o Felipe Melo para jogar. Faz o Dudu entender o papel dele. Recebe o Dudu na segunda Libertadores, que ele não tinha na primeira. O Danilo. O Zé Rafael. Exatamente. O Zé Rafael. O Rocha. Entendeu? Marcos Rocha virou um lateral completo. Mas o Rocha... Não, ele deu conta do recado. Não, eu sempre achei o Marcos Rocha, ele tinha suas limitações. Porque ele tá na barca. Ah, ele estava na barca? Ah, então... Ah, meu Deus. Olha aqui, eu quero ouvir o Facincani também. Facinca, a gente está olhando aí os títulos, né? É a primeira academia de 61 a 70, 3 brasileiros, 2 paulistas, 1 Rio e São Paulo. Eu entendo o que o Sr. Mani fala sobre a Libertadores, é que eu acho que nessa década especificamente, em 90 já não tanto, né? A comparação que a gente fez com 93 ali. Mas nessa década especificamente, a Libertadores tinha um peso menor, né? O foco estava em outros lugares. O Palmeiras fez 2 finais. Sim. Ele faz 2 finais nessa década. Ele é derrotado na primeira final pelo Penharol. Segunda. Na segunda pelo Penharol e na primeira pelo Racing, não é? Isso, na primeira não. Ele perde pro Penharol em 61 e perde pro Estudiantes. Então, eu falei, a primeira final foi o Penharol. A segunda é pro Estudiantes. O jogo está em Montevidéu. Exatamente. Boa. O Palmeiras faz 2 finais de Libertadores. Com esse não é pouca coisa. E poderia ter vencido, é esse seu ponto, entendi. Chegar na final é uma conquista e tanto. Claro, fica aquele gosto ruim na boca porque você perde a decisão. Mas eu acho que, você não pode desconsiderar um time que chega na final. Eu acho que tem outra coisa, Sormani. Quando a gente pega ali o recorte da primeira academia, a gente está falando ali de uma década, a gente pega o recorte da segunda academia de uma década, a gente pode ampliar o recorte dessa terceira.
Se a gente ampliar o recorte, tem brasileiro. Pra trás? Tem, sim. A gente precisa pegar uma era. A gente não pode pegar só um trabalho de um ano. Rapaz, aí você me complica na pergunta que eu ia fazer pro Facincani. Não, eu tô falando porque tem brasileiro ali. Sim, tem outra Copa do Brasil vista como recuperação. Então, assim, eu acho que essa era atual do Palmeiras, ela é muito grande. Sim. Ela é muito grande. Se computar, entra mais coisa ali. Entendeu? Então, por exemplo, na década de 60, em que pese a qualidade de jogadores, outro momento de futebol, você tinha uma coisa ali que você beliscava e não conquistava, que agora você conquistou 2 vezes. Uma coisa... E você está partindo para fazer a melhor campanha de primeira fase, sabe, numa terceira edição. E Pedro? Então, assim, eu nem fico muito na dúvida se a gente pode falar, tudo bem, pode querer falar de Ademir, qual o termo que usa, o outro futebol. Agora, é uma terceira era das mais vitoriosas da história, se não for mais. Eu vou além. Eu vou além. Claro que, em termos de nomes, o período de 60 e 70 e dos anos 90, ele era mais recheado, né? Aqui a gente vai falar pelo menos 100 nomes que passaram por essa época. 100, talvez seja exagero, mas uns 50, 60 nomes que quase que são unânimes pro torcedor do Palmeiras, né? E eles vão se degladiar para colocar esses 60 em 11. Mas em termos de uma era, você tem que avaliar não só o futebol. Você tem que avaliar a gestão do futebol com o técnico, você tem que avaliar a estrutura, você tem que avaliar a administração, você tem que avaliar também todo esse case de marketing, que, claro, não dá para comparar com os anos 60, é verdade, mas você tem que imputar no pacote. E de 2015 para cá é o ápice da história do Palmeiras. Deixa eu colocar a minha pergunta para você continuar falando. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: quem seria o divino hoje, em cima disso, dos jogadores que você está colocando? Porque aí o Pedro faz uma ponderação que eu acho que se você fizer esse retroativo, levando em conta os brasileiros de antes de 2020, muda a resposta. Se eu fosse pegar o recorte de 20, eu daria um nome. Pegando para trás, eu dou outro nome, Facinho. De 15 para cá? Não, lógico que é o Dudu, o símbolo. O símbolo é o Dudu, de 2015 para cá. Claro que, como jogador, até respondi uma pergunta recentemente numa enquete que a gente fez aqui nos canais Disney e até no site da ESPN sobre se o Dudu é o maior jogador da história do Palmeiras. Não, maior não, mas está numa prateleira dos maiores, sem dúvida alguma. E num lugar muito alto hoje. Num lugar em que, num jantar com o Ademir da Guia, com o Edmundo, ele vai sentar à mesa. Posso provocar? Claro. Quase sempre a gente escuta que a gente precisa se distanciar da história, né? Acho que o Zé já precisa se distanciar da história para entender o tamanho dela. Hoje, talvez, a gente pode querer questionar um lance do Dudu, um comportamento, uma reação, uma ida dele para fora. Daqui a 15 anos, eu acho que esse debate ele vai ser mais para ele. Quando o Dudu para, quando você se afasta da história, quando você entende o tamanho do macro. Eu não sei se é um absurdo a gente começar... Eu não colocaria, por exemplo, com todo o respeito, já foi companheiro nosso aqui, eu coloco o Dudu numa prateleira acima do Edmundo. Não pelo tamanho do futebol, entenda. Pelo tamanho de clube, sim. Não pelo tamanho do futebol. Dentro do clube, é isso? O Dudu representa nessa nova era do Palmeiras. Claro. Dos títulos. O Dudu é a cara dessa nova era do Palmeiras. Sim. Você pode falar de Rafael Veiga hoje, você pode falar de Gustavo Gomes ali atrás, você pode falar do conjunto, você pode falar do Abel. O Abel tem um tamanho muito grande nisso tudo. Agora, se você recortar da recuperação do Palmeiras de 2015 para cá, Ô, Pedro, difícil. O que eu me E daqui a 15 anos, quando você parar para falar, você lembra daquela década do Palmeiras? Pedro, eu me se baseio. recuperaram, voltaram da segunda divisão, ganharam tudo, tio Dudu. Então, assim, quando a gente se distanciar, eu acho que esse debate fica ainda mais encorpado. E é bom, às vezes, a gente brinca, né, que a melhor homenagem que uma pessoa pode ter é em vida. Quando ela morre, não adianta, vai lá, faz estátua, põe nome de ponte, nome de rua, não adianta nada. Você tem que valorizar a pessoa quando está viva. E talvez seja um momento agora que o Palmeiras já dá margem, é o que eu falo, independentemente se ele for tricampeão, se ele for tetracampeão da Libertadores, tri que eu digo seguido, tetra somado, independentemente disso, eu vou tirar esse momento aqui para fazer essa ressalva. É o maior momento da história do Palmeiras e sem tirar mérito do que aconteceu nos últimos 100 anos, vamos colocar assim. Por quê? Porque o Palmeiras nunca teve uma estrutura que anda praticamente sozinha como ele tem hoje. Um estádio que é um colosso de marketing, de beleza, de, sabe, condição financeira para esse clube e que o torcedor, ele abraçou o Allianz de uma forma que talvez ele nem o Parque Antártica tinha abraçado antes. Quando a gente fala em média de público, tudo, a média, o que o Allianz hoje convida, e olha que tem muita gente, ingresso caro, mas está lá, mas estão lá.
Pelo menos numa média... mais bonito do que o Palestra Itália. Não, sim. Mas estão lá. Mas pelo menos, Dani, você tem uma média de 30 mil ali contra... Então, o que o estádio hoje do Palmeiras traz de carinho ao torcedor, claro que existe o saudosismo no Parque Antártico. Eu frequentei o Parque Antártico a vida toda. Mas o que o Allianz hoje traz é muito maior. O que o Veiga traz? Pra gente entrar nos 3 gols de ontem. Só para encerrar isso. O Palmeiras tem isso. O Palmeiras hoje tem uma diretoria, uma presidência hoje, que com erros e acertos desses últimos 5 anos, ela é muito mais estável do que foi nos anos anteriores. O Palmeiras nunca teve um projeto para ser campeão, um projeto para se tornar grande, um projeto para se tornar sólido. Ele tinha um projeto para ter um time bom. Hoje o Palmeiras tem um projeto para ser um clube de longo prazo. Padrão europeu. O Palmeiras hoje tem uma academia de futebol e um CT de futebol que ele nunca teve. E olha que ele teve chance na era Parmalat para se espelhar o São Paulo, que já tinha uma estrutura e não fez. Não fez, porque ele pensava em ganhar e vender jogador e formar time por temporada. O time era lindo, maravilhoso, mas você tem essa estrutura que hoje tem. Esquecer a estrutura. Quarto, Palmeiras hoje tem um técnico que tem uma mentalidade muito mais avançada em relação a 90% da realidade aqui do Brasil e principalmente a própria história daqueles técnicos que estavam no Palmeiras. Porque se o Vanderlei, mesmo diante da genialidade dele em campo, tivesse essa mentalidade avançada, o Vanderlei Luxemburgo teria buscado uma Libertadores e um Mundial com o maior time no papel que o Palmeiras talvez tenha nos todos os tempos. E não ganhou. O Abel foi bater no Mundial 2 vezes. Perdeu, é verdade, mas perdeu numa realidade que é muito mais difícil de você conquistar do que em 94. Então esse case todo, Sormani, somado aos títulos que o Palmeiras tem, a toda essa estrutura, de fato hoje o Palmeiras chega em maio de 2022 com a maior era da sua história de 2015 para cá. Mas é engraçado que eu fiz aqui eu escalei aqui, eu vi o Palmeiras, a segunda academia, a primeira eu vi muito pouquinho, né? Muito pouco, mas a segunda eu vi bastante. Então eu vi a segunda, a terceira e estou vendo essa. Então eu fiz um negócio aqui que nós já fizemos aqui no programa, se eu não estou enganado. Desse Palmeiras de hoje, que para muitos talvez seja o maior de todos, eu consegui colocar no time o Gustavo Gomes e o Rafael Veiga. Mas aí você não acha que entra... Esse é um ponto interessante, mas aí você não acha que entra no distanciamento? Não. Daquela coisa do saudosismo de distanciamento daqui a 20 anos, eu acho que esse debate não pode ser outro. Isso, a gente se apega muito... Eu acho que tem muito disso. Porque, por exemplo, o meu goleiro é o Leão. Tudo bem. É o Leão. O lateral direito é o Cafu. É o Cafu. É o Cafu. Você tem o Djalma Santos. Você tem o Djalma Santos. Você tem o Djalma Santos. E o Arce, né? Que eu não tenho, e o Arce, mas eu acho o Cafu o maior deles. Mas o Djalma foi gigante. Para muita gente, o Djalma foi o maior lateral direito da história do Brasil. Superior até ao Carlos Alberto Torres. Entendeu? Mas eu não acho isso. Mas eu coloquei o Cafu pelas 2 mundiais que ele tem, ganhou uma Libertadores. É que no Palmeiras também. ele ganhou só um paulista. No Palmeiras ele ganhou só um paulista, é verdade. Aí de zagueiro central eu botei o Luiz Pereira. Luiz Pereira. Foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Eu não vi o Mauro Ramos de Oliveira jogar. De quarto zagueiro eu botei o Gomes. E lateral esquerdo eu coloquei o Roberto Carlos. E o Tonhão, aliás, o Tonhão não, o Antônio Carlos, não o Tonhão. Não. Você vai colocar quem? No lugar do Luiz Pereira? No lugar do Gomes? Eu não coloco. É complicado. Eu não coloco. É complicado. Pra você ver como vai sobrar jogador bom. O volante, pra mim, em que pese a genialidade do Dudu, o Dudu não era gênio, ele era um jogador muito eficiente. Muito eficiente. O César Sampaio. César Sampaio. O parceiro dele é o Ademir da Guia. Sim. Certo? Aí, na direita, no lugar do Dudu, eu coloco o Edmundo. Eu coloco o Edmundo. Coloco o Veiga centralizado, embora ele não faça bem esse papel, mas também pode fazer. Aberto pela esquerda, o Rivaldo. Na frente, eu coloquei o César Maluco, com a possibilidade de entrar o Evair. Entendeu? Mas o César Maluco, para mim, foi genial. Então, desse Palmeiras de hoje... Você colocaria o Evair. Não, eu entendo. Não, nem critico. Desse Palmeiras de hoje, por exemplo, o Facincani talvez não colocasse o Gomes. Para colocar o Antônio Carlos. Quanto que os 3 gols que o Veiga fez ontem interferem nessa escalação? Não só pelos gols, mas pela evolução. É o que ele está jogando. Então, é isso. Pela evolução, pela mudança que ele tem ali junto com o Abel. Até por essa capacidade de posicionamento que ele cria. Quanto que isso interfere, né? Porque ele é um jogador ainda em ascensão. A gente não sabe onde ele pode chegar. É uma pena que ele é venezuelano, né? Ele está em ascensão ainda. É isso. Ele está... Quem é hoje o melhor meia do futebol brasileiro? Arrascaeta ou o Rafael Veiga? Nós já fizemos essa enquete. Hoje o Veiga está jogando. Hoje o Veiga está na frente dele. Eu não sei. Eu discordo. O Veiga está na frente. Na minha opinião, lógico. Depende. O Zé já vê diferente e o Pedro também. Eu também. Entendeu? Você acha que o Arrascaeta é melhor que ele? Eu acho. Eu não acho.
Ele faz mais gol, ele Aí é mais vai entrar no que o decisivo, Zé fala sempre bate do pênalti, é mais sistema, do rápido. esquema. É a forma Mas eu acho que como cada um hoje não é nem enxerga o dia jogo. da... O Zé falou que A gente já tinha fechado 3-2 aqui do Arrascaeta. Mas, na verdade, eu acho que hoje nem é dia de fazer essa comparação, sabe? Hoje é o dia de analisar, por exemplo, Arrascaeta já fez ele 3 ser o gols com a camisa do artilheiro. Flamengo? No mesmo jogo? Eu não tenho memória. Já fez uma não sei te triplete? dizer. Vamos de características. Essa pergunta ele do já, GC. ele já deu mais de... Ele já, fazendo e participando diretamente, ele já deu mais de 3. Acho que o debate No é jogo, questão mas de aí característica. no jogo de... O Rafael Veiga é um cara que joga aproximado para finalizar. Isso, O Arrascaeta mas é o um cara Veiga que tá faz o time jogar e também finaliza. Exato, exato. Então, assim, é difícil também estabelecer. Acho que é muito... Mas é uma discussão muito interessante. Claro. Não, Zé, claro, ela é só válida. chamar mais uma cervejinha aí que eu aceito. Pode trazer mais um. Entendeu? O Veiga, hoje, na história do Palmeiras, ele num jantar de gala do Palmeiras, em que na mesa central ou na primeira mesa está o Ademir da Guia, ele senta na cadeira ao lado. Vem cá, pode sentar aqui Com do meu lado, certeza. vem jantar. Sim. Tem quantos eu lugares acho na que mesa? Ou bastante. Não, Se você for do time Se atual... tiver bastante, Zé, só pra entender. Numa mesa onde só o Ademir da Guia sobram mais 3 cadeiras, Não. você coloca o Veiga? Não, É essa a questão. você tem- Se tiver 20 cadeiras, Tá bom. você Então, coloca até uma mesa para Mas 4, não- você precisa colocar 2 cadeiras ou 3 cadeiras desse atual Palmeiras. Você... Uma mesa pra... Não, desse atual Não, peraí, Palmeiras, não. Do Palmeiras histórico, da história do Palmeiras. Claro que o Veiga Pode- senta. O principal... O Dudu senta. Dudu senta. Senta, o Dudu senta. O Veiga senta. Outro cara que senta. O Everton. O Gomes. O Everton, o Leão, é lógico que o Leão é o supra-sumo. Não, já tem mais de 3 cadeiras dele. O que o Everton faz mesa longa, pelo sabe, Palmeiras 20 cadeiras. hoje, ele proporcionalmente é o Leão dos tempos atuais. Talvez o Everton já tenha superado o Marcos, que é uma santidade, porque o Marcos é um cara que cresceu, se desenvolveu e encerrou a carreira no clube. E no Palmeiras morreu. Você trocou só o Palmeiras. Não morreu, não. Ao contrário. Não, é o hino do Santos. Ah, sim, Nasceu, cresceu e no Santos morreu. Ao contrário. O Marcos, ele se torna santo, ele se beatifica no Palmeiras. Mas o que o Everton faz hoje, talvez até em termos de performance, o Marcos, infelizmente, não conseguiu. Eu acho que é muito delicado. E tem, Eu olha, acho tem que o tem uma questão a ver. Valdir Por Joaquim exemplo, Moraes, seu Valdir, que é da primeira academia. Por que você vota no Cafu na sua seleção? Você virou e falou, tem 2 Copas. Então, é assim, verdade. quando a Se eu gente for pega levar para em analisar o consideração- recorte, tem um saudosismo. Se o Everton é campeão do mundo no final do ano... tem todo o participa, processo você fora vai do virar e falar, Palmeiras, porque né? o que o Everton fez em seleção, ninguém fez, ele só o Marcos. Não, Mas aí no Palmeiras eu ele acho fez que melhor. eu Então, tô- assim, eu eu vou acho que trocar esse aqui. debate, ele é, entre aspas, não me entenda mal, eu acho que esse debate é contaminado por um saudosismo. É contaminado Eu vou pela história que colocar tá o Djalma fechada, no lugar é do o Cafu. ponto do Exato, Zé. pelo histórico do Djalma no Palmeiras. Se encerrou. Sim. E o Zé, ele está só ouvindo Concorda, aqui. Facinho? Eu quero Pode ser, jogar uma sim. bola para ele aqui, Zé, que é o seguinte: eu não ouvi ninguém falar do Alex ainda nessa mesa. Eu tô quieto, eu tô só observando. Olha, você colocaria onde? Passou? Alex. Não, tô perguntando. Sim, veja a Alex. quantidade de bola Eu acho jogadores. que tem uma Deixa o outra Zé coisa falar. também. É assim, a gente... uma coisa são os títulos, Exato. que aí tem um peso. Agora, se vocês... Vamos fazer uma seleção de todos os tempos, aí não pode entrar títulos. Então, no meu modo de ver, entra a qualidade. Entra Bola. jogador, bola, para montar uma equipe. Aí é diferente. Então, por exemplo, Djalma joga menos. Djalminha jogou pouco. Palmeiras? Nossa. Djalminha? E aí é da regra que cada um usa, né? No ataque. Rivaldo jogou pouco no Palmeiras? O Sormani colocou, Eu coloquei né? aí, Né? Meio campo. O César é impressionante, mas tinha um tal de Mazinho. Jogou pouco. Vou mudar o lateral enfoque, direito. vai. É Quanto assim, que cada um faz tem- pelo time? tem- Você tem escolhe o muita Alex coisa. ou o Veiga? Alex. Eu respeito muito o que o Veiga está fazendo. Muito, muito. É uma coisa sensacional. Mas se você tivesse uma mesa de 6 cadeiras, eu acho que o Veiga teria que esperar. Eu acho. Eu tô completamente. Para a história, O pra Alex. história. E aí é aquela história. Uma coisa é você ver os títulos, e aí cada um tem a sua importância. Para a história, até porque acho não que é dá uma para a outra gente discussão. comparar. Até porque não dá para a gente comparar. Depende da regra da sua seleção. Tempos, entendeu? Porque acho. cada tempo você tem uma dificuldade, cada tempo você tem Alex jogaria hoje? Pô, fácil. 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 O que eu acho O dinamismo do futebol, sim. com a velocidade que o futebol tem hoje. O Alex não era um cara Todos- travado. Eu acho que o Alex resolve a engrenagem. Todos- O Veiga depende da engrenagem. O Alex lembra Todos muito que o eu Arrascaeta. Todos que eu falei, acho. no Eu meu, acho que essa comparação também faz sentido, no porque é meu- o posicionamento. É onde está tipo no de campo e o que jogo. faz com a bola. no meu Alex, no meu pra modo mim, de ver,
E onde entra o Zinho nessa história? O Veiga, por exemplo... Tá, mas aí nós temos que escalar pelo 11. amor de Sim, Deus, não, mas é o hein? que eu tô dizendo pro senhor. Sim, Se a gente escolher Não, uma tem um mesa... monte de gente. Uma mesa de 6 para colocar, com todo respeito ao Veiga... Djalminha, Alex, Com o Zinho. todo respeito ao Veiga, porque realmente está jogando demais. Mas O Antônio tem Carlos. muito, cara. Mas Quem assim, mais? Roberto Carlos. Mas o Roberto Roberto tá na seleção. O Roberto é Roberto uma... Carlos é impressionante. disparado. Pra mim é o né? maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Eu digo que assim, por característica, tá? A lembrança da movimentação do Alex e do Djalminha, nesse comparativo que a gente fez do Arrascaeta, é mais parecido com ele. São jogadores que jogam um pouco mais atrás, que são os, entre aspas, falsos lentos, né? Porque eles aceleram o jogo com a qualidade de passe, eles quebram a linha numa inteligência, numa visão apurada. A característica do Veiga, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é bola. Bola... o outro tá ali, tá? A minha comparação. Tô dizendo de posicionamento. O Veiga lembra mais o Rivaldo, que é mais um atacante. O Rivaldo era um cara que chegava no que ele faz hoje, sim, fazia gols, o Rivaldo era um cara artilheiro, né? O Veiga também. Lógico, a bola do Rivaldo, a qualidade técnica, o refino, né? E a habilidade dele é maior que a do Veiga. Não dá para comparar. O Rivaldo foi o melhor do mundo. E poderia ter sido muito mais vezes melhor do mundo, né? Se até não saísse do Barcelona, enfim, aí são outros 500 de outra análise. Mas a característica, posicionamento, o movimento que o Rivaldo faz para jogar, de sair um pouco mais de trás, de caminhar, conduzir essa bola até entrar na área, de pisar e fazer gol. O Veiga caminha mais com a bola como o Rivaldo. O Arrascaeta, o Alex, o Djalminha são caras que circulam mais na fase horizontal do campo, mas assim, abrindo espaços com esse espaço. Eu fico triste com uma coisa, sabia?